O capítulo 1059 de One Piece revelou para nós o motivo do porquê os Shichibukais foram substituídos pelo governo mundial. A nova arma de Vegapunk está pronta. Os Serafins são clones dos piratas que eram aliados do governo. Por outro lado, dessa treta toda, Barba Negra acabou capturando o Kobe, levando a gente a pensar como essa mensagem pode chegar aos Mugiwara. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1060 de One Piece. Sim, pessoal! Eu não sei o que falar, cara. Eu não sei o que falar. Eu acho que só dá pra dizer que tá com certeza ali entre o top 5, e se não for o top 1 de capítulos de One Piece, esse capítulo 1060, porque foi uma coisa de louco. Se você tá empolgado com esse vídeo, então, pra gente já destrinchar tudo que a gente vai falar por aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque, cara, vai rolar umas 10 teorias só sobre esse capítulo, com toda certeza. Vamos lá, né? Começamos porque One Piece está na capa da Shonen Jump, né? Vocês sabem que sempre a Jump coloca algumas obras ali na capa da Weekly Shonen Jump, e One Piece dessa vez está ali com o Luffy com a sua forma Nika completa, né? Com a sua colorização completa pela primeira vez. A gente já tinha visto ali a colorização em brinquedos, mas no mangá, pela primeira vez, o Luffy apareceu com toda a sua colorização, né? Ele havia aparecido ali dividindo com os outros 3 Yokons, né? Tanto com Barba Negra, como também com o Shanks e também com o Bug, mas sem mostrar os seus olhos. Só que agora o Luffy está com a sua formação completa, confirmando para nós que os olhos ali do personagem têm ali uma colorização avermelhada, mas que não tem aquela formação dos olhos parecido com Insama e também ali com o Mihawk, né? Lembra que a gente estava conversando sobre essa possibilidade, e eu acho que através dessa capa já ficou bem claro que não tem mais nenhuma ligação com esses olhos. Na página colorida temos uma repaginação de uma imagem colorida, na qual a gente observou que o Oda fez antes que o Chopper pudesse entrar ali para o bando. Então nós temos apenas os 5 iniciais que estavam nessa capa, e agora nós temos uma repaginação com todo o bando completo. O Soap mudou ali de posição, ficando mais atrás, com o Jimmy trocando o chapéu de pirata com ele. Frank e Brook estão ao lado deles também, enquanto Sanji e Zoro continuam como as asas do Rei dos Piratas. Nami e Robin estão no meio, enquanto Chopper parece estar sentado ao lado do Luffy. E ambos estão sentados em cima de um urso, né? Todos ali estão sentados em cima de um urso. E nós vamos prosseguir aqui para o capítulo, porque no final, lá no final, a gente vai comentar um easter egg bem importante dessa página colorida, que vai ser crucial para essa nova saga. Vamos lá, né? Começamos o capítulo com alguém gritando no barco dos Mugiwaras que tudo aquilo só pode ser uma mentira, assustando vários animais em volta ali do Sunny. Então, temos a informação de que se trata do Luffy, e ele se recusa a acreditar que o Sabo havia matado o Rei Cobra, o pai da Vivi, né? A gente, então, definitivamente tem as informações de que os Mugiwaras receberam esse contexto sobre o que aconteceu no Reverie. Robin confirma dizendo que isso realmente só pode ser uma mentira. O inimigo do exército revolucionário são os Tenryubitos e não os reis do mundo, né? Não os reis ali de outras nações que não tem nada a ver com o governo mundial. Então temos a atualização de que o exército revolucionário declarou guerra contra o governo mundial. Sabo matou o Rei Cobra e a Vivi está desaparecida. Luffy então grita que eles precisam ir para Alabasta, mas o Zoro repreende ele, dizendo que o Rei Cobra está morto e que não adianta nada ir para lá porque a Vivi também desapareceu em Merijose. Luffy então ordena que eles vão para Merijose para poder buscar ali pela Vivi, e percebemos que alguém
está ali no navio ouvindo toda a conversa. No lugar em que o fandom, que as últimas esperanças realmente sobre a Carrot fazer parte ali do bando estava ainda acendendo no coração das pessoas, é completamente enterrado, porque dentro do barril está Caribou. Caribou aparece dentro do barril se questionando se eles vão mesmo para Meritxose, mas está com dificuldades de ouvir a conversa ali dos Mugiwaras. Zoro fica irritado com o Luffy, dizendo que lá é a sede do inimigo e pergunta se ele sabe onde está se metendo, se ele sabe realmente onde ele está se enfiando. Luffy então pergunta para o Zoro sobre ele estar com medo, se ele é um covarde. E aí ele está realmente irritado enquanto o espadachim pede para o Luffy esfriar a sua cabeça, porque as coisas realmente estão saindo fora do controle. Sanji está chorando pela Vivi, pedindo para que ela fique bem, e que ele espera ali que ela acabe ficando bem, enquanto o Chopper chora perguntando realmente se o Rei Cobra havia morrido, se o pai da Vivi realmente havia morrido, dizendo ali que ele era um bom rei e um bom homem, que ele era um bom rei e um bom homem mediante ali a forma como ele havia conhecido. E o Usopp então alega que nenhum outro país teve um rei tão bom quanto o Rei Cobra. Nami então começa a ficar desesperada, caminhando para frente e para trás, dizendo que está preocupada com o Vivi e assim não consegue sossegar. Jinbe então alega que o Rivera esse ano foi extremamente cruel em comparação com os demais anos. Enquanto Frank diz que Luffy reconheceu Sabo em Dressrosa, que era o seu irmão de infância. Brook então afirma que desde a época que era vivo com carne e não apenas com ossos, ele nunca ouviu de que Alabasta teve um reinado opressor. Nami então começa a chorar horrores, dizendo que está preocupada, perguntando onde Vivi está, enquanto Luffy chega dizendo que também está preocupado. E o Chopper então clama para que eles possam ir atrás dela. Mas o Zoro coloca razão na cabeça deles, lembrando ao Luffy uma fala dele mesmo, uma fala do capitão quanto ao Ace, que estava caçando o Barba Negra na época. O Ace tem suas próprias aventuras. Luffy fica irritado pelo Zoro usar suas próprias palavras contra ele e o espadachim então dá o seu ultimato. Ele diz que eles devem prosseguir em frente até enxergar uma crise com clareza, da mesma forma como Luffy agiu com o Ace. E aqui, o Oda tá quebrando todas as expectativas, inclusive as minhas, e faz todo sentido, Eu não tava enxergando realmente nessa forma como o Oda apresentou nesse capítulo, e aqui quando ele traz o Ace, a forma como o Luffy realmente seguiu com o Ace, pra mim faz um puta sentido, Não dá pra sair aí que nem um besta pelo mundo tentando procurar alguma resposta, alguma pista ali sobre a Vivi de uma ação totalmente incerta, Eles vão sair totalmente do objetivo deles, que é chegar em Laugh Tale. Eles têm que prosseguir e quando tiverem realmente mais respostas concretas sobre o que aconteceu com o Vivi e também com o Sabo, é nesse momento em que eles devem agir. Eles perguntam ali para o Zoro de uma forma irritada o que ele realmente sente pela Vivi, se ele está lamentando pela personagem, e ele responde dizendo que ela é uma mulher forte e ela conseguirá se virar, ela vai sobreviver. Luffy fica indignado porque o Zoro não demonstrou nenhum sentimento por ela, enquanto Nami, Luffy, Chopper e Sanji se juntam ali para xingar o espadachim. Luffy começa seu xingamento chamando ele de Oni, se referindo ele à própria lenda de Onigashima. E é daí pra pior os xingamentos que o Zoro começa a ter ali dos Mugiwaras. Nami chama o Zoro de Kaido Verde, enquanto Chopper chama ali o Zoro de Mãe Verde, como uma referência ali a Big Mom, enquanto Sanji chama ele ali de Marimo. Robin então volta a chamar a atenção deles, dizendo que quando eles estiveram ali em Wano, muitas coisas aconteceram, e uma delas foi a abolição do sistema Shichibukai, enquanto Zoro e Sanji brigam ao fundo. Os piratas passaram a ser caçados pela marinha e alguns dos Shichibukais se uniram e assim formaram a Cross Guild, com Bug, Mihawk e também Crocodile. E no meio dessa nova guild surgiu um novo imperador, o Bug, o que faz o Luffy perguntar para Robin se isso não era um erro, se não havia realmente um mal entendido ali entre as informações do jornal, porque isso não pode ser uma verdade.
Robin então diz para o Luffy que tem mais nomes para ele ouvir do jornal que são relevantes e pergunta se ele quer ouvir, se ele se interessa. Mas Luffy fala que chega, não chega de ouvir essas coisas porque senão ele vai ficar biruta. E ele deixará para Robin ler aquilo e tomar a sua decisão sobre o que fazer. Robin então concorda com Luffy e ela diz para o capitão que ele tem muita coisa no que pensar, enquanto Brook serve ali um chá para o Chopper e o Usopp para acalmar os ânimos dos personagens. E aí que a gente observou que o Luffy só tomou a pancada da Vivi, né? O Oda, ele nem quis focar um pouco no Kobe, porque o Luffy já tomou essa pancada da Vivi, ele já ficou meio zureta das ideias. Se a Robin tivesse passado ali a informação sobre o Kobe, aí o bagulho ia balançar mesmo. A cabeça do personagem realmente ia balançar, mas como o Zoro falou, o importante é eles prosseguirem, seguirem em frente para depois entender o que realmente está acontecendo lá na frente. O capitão então deita na grama com suas costas no chão, alegando que o Sabo não é um criminoso. E aqui é um ponto interessante na qual a gente trouxe aqui alguns capítulos atrás, né? A gente falou sobre a ideia interessante do próprio Sabo ter matado ali o Rei Cobra e como o Luffy iria reagir. E aqui a gente tem essa informação, que é que no ponto de vista do Luffy, se o Sabo tivesse matado mesmo o Rei Cobra, ele sim seria um criminoso. Ali nas junções dos kanjis em japonês, a palavra definida ali é de miliante, de criminoso, uma pessoa realmente fora da lei. O que marca que o Luffy não concordaria com as ações do Sabo só porque ele é do exército revolucionário e está lutando contra a nobreza, está lutando contra os Teryubitos. Então o Luffy não aprovaria as ações do Sabo, o que marca realmente alguma coisa interessante. Lembrando que a Robin mesmo fala que o inimigo do exército revolucionário são os Teryubitos e não os reis que ficaram no mundo. Luffy então relembra do sonho do Sabo, dizendo que ele quer ver o mundo todo e escrever um livro sobre ele. Luffy também se lembra do seu sonho, rindo ali na sua forma do seu xixi e revelando qual era o seu grande sonho para o Sabo e também para o Ace. Luffy então que diz que naquele dia os três fizeram uma promessa e naquele momento o capitão revela o seu grande sonho para a sua tripulação. Mas nós, infelizmente, mais uma vez não ficamos sabendo. E então que vem a grande bagunça de emoções e de sentimentos sobre essa revelação. Para começar, que o Oda coloca um balão em cima do Sunny, né? Olha que coisa, né? Um balão ali de reação em cima do Sunny. Como vocês sabem, no filme One Piece Red, Sunny recebeu a capacidade de se movimentar. E eu ainda não sei como isso foi feito, porque eu não assisti o filme, mas agora o Oda está mostrando para nós que o Sunny parece ter consciência também. Ele acabou de canonizar isso no mangá, o que pode ser uma pista sobre o que o autor pode fazer com o barco, com o navio ali dos Mugiwaras mais pra frente. Então nós temos as reações ali dos Mugiwaras ao sonho do Luffy. Zoro reage com uma cara meio espantada. Jinbe fica surpreso com a fala do Luffy, perguntando sobre o que ele havia falado, incrédulo sobre aquilo que ele havia escutado. Nami tem a mesma reação do Zoro, meio incrédulo com o sonho, enquanto Brook chora rindo, cantando, dizendo que o sonho do Luffy é algo divertido. O Usopp não consegue nem terminar sua frase, alegando que o Luffy pode ser, enquanto Frank ri desenfreado, dizendo que o Luffy é o melhor. Sanji ri, pedindo para que o Chopper examine a cabeça do capitão. Robin não consegue nem se mexer de tão chocada que está, enquanto o Chopper está envergonhado e incrédulo, né? A gente trouxe um vídeo essa semana falando sobre como o sonho do Luffy traz várias reações nas pessoas, né? As pessoas ficam às vezes extremamente sérias, outras ficam ali encantadas, outras pessoas riem, né, de diversão, de achar aquilo engraçado, outras pessoas acabam rindo ali de deboche ou coisa do tipo sobre o sonho do personagem, mas como o próprio Barba Negra fala, o sonho de um homem jamais tem fim, né? E essa que é a pegada sobre o sonho do Luffy, como traz tanta reação diferente assim nas pessoas. O Usopp chega perto ali do Luffy e diz que ele não pode fazer isso. E o Luffy fica confuso com as palavras do atirador. Ele pergunta se ele nunca falou realmente dos seus sonhos para os seus amigos e o Usopp responde que não.
Luffy diz que ele nunca contou isso para ninguém, e o Usopp diz que não importa realmente sobre isso, mas o que ele pensa, o que ele quer é algo simplesmente impossível. O Mugiwara então começa a dizer que havia contado para Shanks, Sabo, Ace, e a Robin então pergunta qual foi a reação deles. Luffy responde que Sabo e Ace riram enquanto Shanks começou a chorar. E é aqui que para mim é a resposta definitiva porque o Shanks deu o chapéu ali pro capitão. O Mugiwara e o Roger têm o mesmo sonho, e isso foi confirmado pela Yamato, que é a quarta a saber do sonho do personagem. A quinta pessoa é o prefeito da Vila de Fushia. Pode ser ali a quinta Yamato ou o quarto prefeito da Vila de Fushia, mas o importante é que esses personagens já sabem do sonho do capitão. Luffy então se deita novamente rindo através do seu xixi, fechando os olhos, dizendo que esse é ele, né? Como se estivesse rindo ali pro impossível, debochando ali do impossível. Ele diz que isso é o fim do seu sonho. Jinbe começa rachando o bico das consequências dos sonhos do Luffy, dizendo que eles têm que se virar para realizar esse sonho do capitão deles, já que eles possuem o inferno de um. Luffy então continua rindo com seu xixi. Chopper diz que amou o sonho do Luffy enquanto está encantado e chorando com a ideia do capitão ao mesmo tempo. Enquanto Nami tá com uma cara de apaixonada, encantada pelo sonho do Mugiwara. Frank então diz para Luffy, para ele conseguir seu sonho, Luffy terá que ser o rei dos piratas com toda certeza. E o capitão já sabe disso, porque ele fala isso desde pequeno, que o rei dos piratas é o homem mais livre do mundo. Frank diz que conseguirá isso com os Rhodes Poneglyphs. E a Robin complementa que falta apenas um texto para descobrirem onde está Laugh Tale. O Usopp complementa para que Frank não faça isso parecer algo tão fácil, porque definitivamente não é. E Robin complementa finalizando a primeira parte do capítulo, dizendo que o último Poneglyph é o que ninguém está encontrando e ninguém sabe onde está. Bom, sobre essa primeira parte do capítulo eu tenho dois pontos interessantes para traçar sobre essa parte na qual chamou a minha atenção. O primeiro é: o Caribou ouviu o sonho do Luffy? O Caribou realmente ouviu o sonho do Luffy? Por que que aqui que vem esse grande perigo, né? Se o Caribou ouviu o sonho do Luffy, aí que o bicho pega, porque é quase certeza que o personagem vai entrar pro bando, né? Porque todo mundo realmente que tem ali uma conexão com esse sonho do personagem ou faz parte do bando ou tá muito próximo de uma amizade, né? Então o Caribou não se encaixa ali com uma aproximação de uma amizade, como o próprio Sabo ou até mesmo ali o Ace ou o Shanks. Mas o Caribou agora sabe do sonho do personagem e aí a gente fica se perguntando, será que o Oda vai meter o Caribou no bando dos Mugiwaras? Será que realmente vai ligar ali nessa situação com o personagem? E o segundo realmente que chamou minha atenção é a reação do Zoro. O Zoro chegou a virar a cara quando ouviu o sonho verdadeiro do Luffy. Será que isso é algo que lembrou ele da Kuina? Será que isso é algo que lembrou alguma coisa, algum ponto sobre o passado do Zoro na qual a gente ainda não sabe, né? Sobre esse sonho de ter feito o personagem realmente ter virado a cara para ficar em uma situação meio sem graça? Então, essa é a grande pergunta sobre esse sonho ali do Luffy que gera várias reações em quem escuta. Vamos então para a base da marinha, onde os soldados estão relatando a ligação do Imperador das Chamas, Sabo. Os soldados da marinha relatam que Sabo está comunicando com o reino de Kamabaka, que é basicamente ali a base, né, o lugar onde o Ivan comanda. E se perguntam de onde o Sabo está falando, enquanto os marinheiros dizem que estão recebendo a mensagem e que eles precisam identificar antes que ela caia. Vemos os soldados da marinha dizendo que a detecção onde o Sabo estava foi bem sucedida, perguntando então onde que é a localização do Imperador das Chamas. Então, é passado para nós que o local onde o Sabo está é o reino de Lulusia, reino este que pertencia ao governo mundial. Então, nós temos pequenas informações aqui sobre esse reino. O primeiro ponto é que esse reino pertencia ao governo mundial, estava ali em relação ao Reverie, né? Pertencia ali ao governo. A princesa ali do reino, inclusive, foi salva pelo Kobe antes do Reverie começar, né? Quando ela estava prestes a ser sequestrada por piratas.
E nós também tivemos algumas ligações a esse reino quando Ace estava procurando pistas sobre o Barba Negra neste local, coisa que ele não conseguiu encontrar, mas nós tivemos aprimoramentos também na forma como Ace esteve lidando com toda aquela situação. Os Goroseis informam que Sabo está em Lulusia e comunicam ali para Insama de que Sabo está lá. Então, os Goroseis avisam para nós que Lulusia é um dos 8 países onde a revolução ocorreu. Por isso, era o lugar perfeito para o Sabo estar. Enquanto os Goroseis discutem que Sabo é um homem azarado, porque agora as coisas vão apertar para o lado dele. Vamos para o reino de Kamabaka, onde o Sabo continua sua conversa com a Koala. O imperador pede desculpas pelas recentes confusões, enquanto o Dragon parece estar extremamente irritado. Ivan fica feliz de que Sabo está bem, enquanto Sabo vai logo ao assunto dizendo que ele não matou o Rei Cobra, mas que em Mary Jose ele viu algo que lhe assustou. Os revolucionários então ficam assustados com isso, tentando entender o que Sabo quer dizer. Então, no reino de Lulusia, os cidadãos do reino começam a questionar por que o céu estava ficando escuro, enquanto vemos ali que o rei e a princesa do país estavam presos pelo exército rebelde, né? A mesma princesa e o mesmo rei que estavam caminhando ali para Revere, na qual o Kobe salvou. Os soldados rebeldes pedem para que o rei e a princesa reconheçam seus erros, que peçam desculpas, porque eles não querem matar eles. Mas o rei fala que assim que a marinha chegar no país, eles todos vão ser empalados, que o rei e a princesa não terão misericórdia, e que a própria princesa fala que vai matar um por um com suas próprias mãos. Sabo continua sua conversa dizendo que no trono que era para estar vazio, representando os reinos filiados ao governo mundial, não estava vazio. Só que o Sabo não termina de falar, ele não consegue terminar de falar, porque enquanto o Sabo está falando, nós vemos a imagem de Insama fazendo um X no reino de Lulusia, enquanto vemos alguém narrando algo pedindo para que a agência de comunicação escute com atenção. Nisso, voltamos para o reino de Lulusia com as nuvens ficando escuras, até que dá para ver que existe um objeto voador em cima do reino. Os moradores perguntam que tipo de sombra é essa, enquanto uma voz comenta com a agência de comunicação de que eles não viram nada. Eles não interceptaram nada e que o reino de Lulusia nunca existiu. E assim, vários raios caem ali do céu, destruindo completamente a ilha, né? Vários raios caem daquele objeto que a gente não faz a mínima ideia do que seja, destruindo a ilha por completo. Apenas os olhos de Insama é visualizado, mas a explosão foi controlada remotamente de uma forma surreal. Vamos lá, né? 3 pontinhos aqui pra gente discutir. Insama, claro, possui um poder de apagar as memórias, né? Pelo que dá a entender aqui nessa parte do capítulo, é Insama que está conversando com a agência de comunicação e está falando para eles: olha, vocês não ouviram nada, vocês não interceptaram nada e o reino de Lulusia nunca aconteceu. Isso é remotamente parecida com aquilo que aconteceu com o século perdido. Isso remotamente é algo parecido, extremamente parecido com o que aconteceu com o século perdido. Como que um século foi extremamente apagado, da mesma forma como a situação agora com o reino de Lulusia foi extremamente apagado da mente ali dos marinheiros que participaram ali desse assassinato, né, desse genocídio de uma ilha por completo. Isso é algo extremamente cruel, e a forma e esse poder extremamente apelão de Insama demonstra claramente que ele está ali realmente pau a pau com um dos poderes mais apelões ali da obra. O segundo ponto é que esse poder de Insama parece muito com Uranus, né? Ou pelo menos o que remete para nós sobre Uranus. Além disso, é um poder extremamente parecido com o que Enel mostrou para nós em Skypiea, basicamente se baseando na Arca de Maxim, da combinação dos poderes de Enel com a Arca, né? Que é o poder de Raygon, né? Esse poder absurdo na qual o Enel tem. E o terceiro, né, é que o Oda conseguiu matar o Sabo pela terceira vez. O Oda conseguiu matar o Sabo pela terceira vez e o personagem já dava pra pedir gol no Fantástico, né? Ele já morreu ali por os Teriumbitos.
aí morreu ali no Reverie, né? A gente ficou achando que ele morreu ou não morreu, mas depois não morreu nada. E agora o Oda matou o Sabo de novo, né? Mas tem de tudo pro Sabo conseguir escapar, já que ele é uma Logia, né? Muitas pessoas começam a falar sobre, mas o fogo, ele é distorcido pelo raio, coisa do tipo. Eu acho muito difícil realmente isso acontecer. O Sabo, ele tem a capacidade de poder manipular ali o Haki, então ele consegue realmente se sair dessa de uma forma extremamente fácil. Agora, quando que a gente vai ter essa resposta? Aí somente o Oda sabe. As memórias então dos fuzileiros parece que foram apagadas, porque eles simplesmente relatam que o maremoto aconteceu nas redondezas, né? Eles não relatam ali o que realmente aconteceu, mas sim que algo natural acabou realmente acontecendo. Então, voltamos para o Chapéu de Palha alguns dias depois, e o mar está uma loucura completa. Nami grita que está frio pra caramba, vestindo uma roupa de frio pesada, enquanto Jinbe grita para abaixarem as velas porque tá ventando pra caramba e pergunta sobre a distância da próxima ilha para Nami. Frank diz para Jinbe que ele vai abaixar as velas, enquanto Nami diz que sente que esse é o clima da próxima ilha. Chopper aparece com o chapéu ali dos samurais e Robin diz que o chapéu ficou muito bom nele. E ele dá risada dizendo que a Otama fez para ele, alegando estar pronto para qualquer neve que apareça. Luffy então aparece também com um casaco pesado apontando para algo, perguntando ali para Nami sobre o que poderia ser. Nami olha para o horizonte e fica espantada com o que está vendo. E Jinbe diz que parece ser um redemoinho de ar quente e ele está alto pra caramba. Os Chapéus de Palha perguntam como isso se formou e Jinbe responde que é o resultado de um núcleo quente que foi aquecido e jogado para cima. E o Brook responde que parece com um corte afro, né? O Brook sempre ali sendo brincalhão, trazendo os trocadilhos. Nami diz que uma mudança rápida na temperatura é perigosa e diz para Jinbe que eles precisam correr e Jinbe diz para deixar com ele. Mas antes que eles mudem de curso, Luffy percebe que tem alguém preso ao ciclone e todos ficam espantados. Eles se questionam como alguém pode estar vivo ainda, e se não é uma sereia. E Sanji diz que Luffy tem razão, que existe uma donzela em perigo. Nami fica incrédula com a reação do Sanji dele conseguir ouvir alguém em perigo mesmo debaixo da água. E é claro, né, o haki da observação do Sanji é afiado, e se tem uma mulher em perigo, o Sanji afia esse haki 2 vezes. Alguém pergunta se eles estão falando mesmo a sério, perguntando o que eles vão fazer realmente se tiver alguém por lá. Zoro então diz que vai cortar o ciclone e o Sanji diz para tomar cuidado para não acertar a madame que está dentro ali do ciclone. Zoro usa seu golpe Dança dos Pássaros e corta o ciclone ao meio, enquanto Chopper se apresenta para cuidar da pessoa ferida, mas logo em seguida o vento acaba levando ele para longe. O Sop alerta que Chopper foi levado pelo vento, enquanto Luffy estica sua mão para agarrar o companheiro, mas os dois acabam saindo voando. E assim, os dois dão de cara com uma criança. Então temos a apresentação da personagem, que é Bonnie. Mas os Mugiwaras não reconhecem ela. Lembram que eu falei para vocês que a imagem colorida do começo do capítulo tinha um easter egg e que eu ia voltar no final do vídeo para falar para vocês sobre o que estava acontecendo naquela imagem? Então, nessa imagem colorida, os Mugiwaras estão sentados em um Kuma. Sim, gente. Kuma é urso em japonês. E como nós sabemos, Bonnie é muito apegada ao Kuma, né? E o Oda não dá ponto sem nó. Se ele repaginou essa página para colocar ali os Mugiwaras sentado em cima de um urso, e urso é Kuma em japonês, e agora ele traz a Bonnie para realmente reforçar essa nova saga de One Piece, para mim realmente isso está bem claro que ela vai ser muito importante nessa saga. Existe uma teoria de que a Bonnie seja a esposa do Kuma e ela seria a rainha do reino de Sorbet, basicamente junto ali com Kuma como rei antes dele partir para o exército revolucionário. Nós ainda não sabemos como ali o Kuma fez parte, né, passou a ser parte do exército revolucionário, sendo rei ali do reino de Sorbet.
As peças estão se encaixando para este final e Kuma está prestes a voltar a ser importante na trama, assim como foi antes do time skip. A recompensa da Bonnie é de 320 milhões de berries, com o narrador dizendo para nós que isso é um encontro casual com uma mulher pequena. E assim o capítulo termina.